Já que a gente está falando em branding, conta pra gente aí, qual que é a diferença ou até mesmo a semelhança da imagem pessoal e do pessoal branding? Personal branding, isso. Então, vamos lá. Então, a imagem pessoal, né? Eu já quero falar, né, o que é imagem pessoal, porque, é claro, eu trabalho mais a parte da aparência, mas as pessoas elas acham que imagem é realmente só aparência, e não é. Na verdade, quando a gente olha para alguém, né, porque nós somos 80% visuais, né? O ser humano, ele é muito visual. Então, quando a gente olha para alguém, automaticamente a gente já tem um julgamento sobre aquela pessoa. Então é muito rápido e esse julgamento ele não é racional, esse julgamento ele é emocional. Então, né, vou dar um exemplo. Se uma pessoa está mal vestida em algum dia, ninguém vai falar, essa pessoa hoje ela está desleixada. Não, essa pessoa É é desleixado. desleixada. O julgamento é muito cruel. Então, nesse julgamento, né, como que funciona a divisão dele? 55% é na aparência, 38% nos gestos e tom de voz, e só 7% do que você tem a dizer. Olha só. Que Então, ou isso. seja, realmente é muito cruel, porque de fato é aquele negócio, a primeira impressão é que fica porque é muito visual. Então a pessoa bate o olho em você, ela já tem um julgamento ali. E aí é o que eu costumo dizer: ninguém anda com currículo na testa. Exatamente. E até você ter falado essa parte da primeira impressão é que fica, no mundo corporativo também é assim? Por exemplo, Muito. a primeira imagem é que fica. Muito, né? No mundo corporativo, aí isso pesa mais ainda, até mesmo porque a gente tem também uma pesquisa, essa pesquisa foi realizada nos Estados Unidos, onde fizeram uma pesquisa com várias empresas, e as empresas elas relataram que elas preferem apostar num profissional que já tenha uma imagem construída de respeito e liderança, e trabalhar na capacitação desse colaborador do que ao contrário. Porque acredita-se que construir uma imagem de respeito, de credibilidade, é muito mais difícil do que apostar na capacitação do colaborador. Olha aí, interessante, hein? Interessante, totalmente diferente do que a gente vem vivendo aqui. Aliás, não muito na prática, que quem não conhece a Daniela, né, que é a mãe da minha filha, ela trabalha na parte de recrutamento e seleção de pessoas. E ela me relata diversas vezes que vários dos clientes da empresa lá que ela trabalha pedem características visuais mesmo. Ó, eu queria uma pessoa igual a... Qual que é o nome daquela marca que tem de brinco, de joias? Zara, Vivara? Eu Vivara, acho que é a Vivara, por Vivara. exemplo. Pede a Romanel, lembrei. Romana. Romanel. Tem o descritivo de como tem que ser A vestimenta. o vestimento, o visual, a É o aparência da dress code que pessoa. eles falam, né? Isso, Isso. Esse mundo isso. corporativo. Porque assim, essa parte, existem códigos visuais. Então é isso que as pessoas não entendem. Então, por exemplo, Uhum. se eu vou fazer uma estratégia de imagem, às vezes eu vou falar, olha, a gente vai postar nesse tipo de vestimenta aqui. É porque aquilo ali tem um código visual, porque tudo comunica, tudo, né? Tudo comunica. Então, desde a cor, desde ali da questão se é uma coisa redonda ou é quadrada, tudo isso tem uma comunicação. Então, geralmente as empresas, sim, elas querem um dress code, um padrão. Então, por exemplo, eu aplico, né, faço essa implementação do dress code dentro da empresa. Por que que isso é algo que as empresas têm levado muito a sério? Aham. Geralmente a empresa que ela não tem uniforme, então as pessoas elas vão vestidas ali da maneira, né, que elas acham que é adequado. Só que isso é muito perigoso. Por quê? Tem pessoas que falam assim, mas a pessoa tem que ter bom senso. Não, bom senso, ele é subjetivo. Às vezes eu tenho, meu coleguinha não tem. Isso, mas por quê? O que é estilo pessoal? Muita gente não sabe o que é estilo pessoal. Então, o estilo pessoal é um conjunto de elementos que você usa repetidamente
de acordo com a sua personalidade e de acordo com a maneira que você enxerga o mundo. Então, não tem como, por exemplo, quando a gente fala de bom senso, por que ele é subjetivo? Às vezes uma pessoa ela foi criada em um lugar muito simples, ou em uma, por exemplo, em uma comunidade, e aí você pega uma outra pessoa que teve uma criação completamente diferente. Essas duas pessoas, elas têm visões de mundo totalmente diferentes. Então, ou seja, não tem como a gente falar de bom senso nessa parte, porque é subjetivo. Então, por exemplo, se eu for julgar uma pessoa por elegância, fulano é elegante, fulano não é elegante, sendo que uma pessoa teve um mundo totalmente diferente, é como se eu estivesse julgando um peixe pela capacidade dele de subir numa árvore. Se a pessoa não teve acesso ou não teve conhecimento aquilo ali, não tem como. Então, por isso que a implementação do dress code dentro das empresas vem sendo algo cada vez mais importante e as empresas têm olhado para isso, né, com mais cuidado. Por quê? Porque, de fato, quando tem essa implementação, os colaboradores eles passam uma mensagem mais correta. Porque o colaborador ele é a extensão da marca. Não tem jeito. Você tá falando aqui, eu tô lembrando, eu tô pegando aqui algumas marcas que eu tenho de referência e eu tô encaixando os padrões, né, visual no uniforme. Então, tipo assim, Localiza tem algumas seções de uniformes, né, tanto que os homens, dependendo da seção, vai de bermuda, mas é tudo padronizado, conversa com a marca, tudo mais. Isso tem a ver também com o personal brand, que da marca, ao invés da imagem pessoal, que eu acho que tem diferença nas duas, não porque tem? assim, a imagem pessoal é esse conjunto. Então, é o conjunto da aparência, da sua postura, do seu comportamento, da sua oratória, do seu, né, tom de voz. Isso é todo um conjunto da imagem pessoal. Então, quando uma pessoa ela fala, eu quero fazer uma consultoria de imagem. O que é a consultoria de imagem? É um desenvolvimento pessoal. Por quê? Ela vai se conhecer. Então, é um trabalho feito de dentro para fora. Então, é onde ela vai se conhecer. Ela vai entender quem ela vai olhar para a história dela, ela vai entender qual que é o estilo dela. Muita gente fala, eu não tenho estilo. Não, todos nós temos um estilo. Você ainda só não descobriu. Legal, hein? Então, a pessoa ela vai entender. Agora, o que é o personal brand? O personal brand é a gestão da sua marca pessoal. O que é isso? Eu vou chegar e vou falar, Gabriel, como você gostaria que as pessoas pensassem quando elas escutassem o seu nome? Ou seja, é a imagem da pessoa visualmente, mas com todo um contexto também, né? Isso, porque o que acontece? O personal brand ele é uma coisa mais profunda, né? Fala-se pouco ainda. Hoje o pessoal tá trazendo mais essa parte, até por conta de algumas pessoas têm usado o brand, né? Que realmente, né, é a gestão da marca, né? Eu até brinco que eu falo assim que o marketing ele alcança o mercado e o brand ele alcança o coração. Legal. Porque o brand é algo mais profundo. Então, o personal brand, como que é trabalhado isso? É quando realmente você associa a sua imagem a algo. Então, isso pode ser uma coisa muito positiva, mas também pode ser negativa. Então, assim, quando as pessoas escutam o meu nome, Ingrid Rezende, automaticamente elas lembram de imagem pessoal. Então, isso fica muito forte na imagem da pessoa. Então, isso é trabalhar essa questão do personal brand. Então, tem pessoas que não querem, por exemplo, às vezes eu tenho clientes que eles têm vários negócios. Então, esse tipo de pessoa, o personal brand, não é, talvez, a melhor estratégia para a marca pessoal dele. Porque é quando a pessoa, ela quer ser conhecida por aquilo ali. Então, ou seja, na hora que a pessoa escutar o nome, ela já vai linkar isso.